visitar o nosso bazar, informações com a Ana ou Valquíria. Também temos as nossas redes sociais. O CEPAC está no Facebook, no Instagram, no YouTube. E lá também tem gravadas as nossas palestras, seminários. Então a gente sugere, né, que vocês curtam, comentem lá no canal, indiquem, né, para outras pessoas também assistirem. A gente convida também vocês para virem participar e conhecer as ações sociais de distribuição de cestas básicas, quentinhas. Temos também outras campanhas sazonais. Informações com Alice, Bia, Patrícia ou Júlia. A gente também tem a oportunidade de divulgar o projeto Café Entre Amigos, que faz a distribuição de café da manhã todos os domingos para 180 irmãos em situação de rua. As informações são com o Lúcio. E também temos uma parte muito importante, que é do conhecimento doutrinário, dos estudos, né, que a casa oferece, tanto presencial como online, além dos encontros, seminários. Agora, dia 27 de agosto, nós vamos ter o seminário sobre a vida e obra de Bezerra de Menezes. Vai ser de 9 a meio-dia. A gente convida todos. E depois vamos ter também um almoço beneficente. Então sejam todos bem-vindos. Estejam com a gente nesses momentos. São muito agregadores. Lá no quadro de avisos da casa, lá embaixo, também temos informações. E também vocês podem tirar dúvidas sobre os horários de estudos, links, enfim, com qualquer trabalhador da casa, inclusive comigo, tá? Todas as quintas-feiras, a evangelização infantil, das 18 às 19h30. E após esse horário, nós contamos com as colaborações dos responsáveis para ficar com as crianças. A casa também possui livros para venda, empréstimos, informações com a Sandra, Patrícia ou Vanderleia. Então, vou passar aqui a palavra para o meu amigo João, que vai fazer a leitura da página de pecado. Boa tarde a todos. O livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 156, Intuição. Porque a profecia jamais foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Segunda Epístola a Pedro. Todos os homens participam dos poderes da intuição no divino tabernáculo da consciência, e todos podem desenvolver suas possibilidades nesse sentido, no domínio da elevação espiritual. Não são fundamentalmente necessárias as grandes manifestações fenomênicas na mediunidade para que se estabeleçam movimentos de intercâmbio entre os planos visível e invisível. Todas as noções que dignificam a vida humana vieram da esfera superior. E essas ideias nobiliantes não se produziram por vontade de homem algum, porque os raciocínios propriamente terrestres sempre se inclinam para a materialidade em seu arraigado egoísmo. A revelação divina, significando o que a humanidade possui de melhor, é a cooperação da espiritualidade sublime, trazida às criaturas pelos colaboradores de Jesus, através da exemplificação dos atos e das palavras dos homens retos, e, a golpes de esforço próprio, quebra um círculo de vulgaridades que os rodeia, tornando-se instrumentos de renovação necessária. A faculdade intuitiva é a instituição universal. Através de seus recursos, recebe o homem terrestre as vibrações de vida mais alta, em contribuições religiosas, filosóficas, artísticas e científicas, ampliando conquistas sentimentais e culturais. Colaboração essa que se verifica sempre, não pela vontade da criatura, mas pela concessão de Deus. Bom, eu creio que fica muito claro aqui no texto a nossa responsabilidade pela multiplicação da mensagem divina, né? Desde o nome de Neandertal, que eles prestam homenagens, né, simbólicas, né, aos mortos, aos deuses, né? Então, essa intuição já vem desde sempre, no início dos tempos, em várias civilizações e culturas. E o homem aos poucos foi
melhorando a sua moral, seus conhecimentos, tá? E sempre vindo da espiritualidade, né? Nunca foi do homem, né? Nós somos sempre materialista, egoísta. Então que a gente possa buscar sempre escutar essas intuições. Muitas vezes a gente tem intuições, mas não aproveitamos. A gente sabe o que é certo fazer, o que é melhor fazer, mas deixamos a intuição de lado e a gente deixa de progredir, a gente deixa de passar uma boa mensagem e deixa principalmente de multiplicar isso, né? Porque a espiritualidade quer que a gente seja multiplicador, que a gente possa aprender e multiplicar, mesmo que não tenhamos ainda aquela evolução que a gente almeja, né? Com isso a gente conseguir também sair desse mundo de provas, expiações e para o mundo de regeneração. É o que a gente precisa fazer. Buscar nos disciplinarmos, escutarmos nossas intuições divinas e seguirmos em frente, né? Acho que esse é o grande caminho, a grande lição desse texto. Então, amigos, que a gente possa fechar os olhos, agradecer a Deus por essa oportunidade. Mais uma vez estamos aqui reunidos, refletindo e absorvendo os conhecimentos. Nossa amiga Valdo vai passar hoje para a gente. E seja mais um instrumento que essas boas intuições, que com certeza ele vai receber, possamos receber com carinho, coração aberto, né? Sendo veículos de aprendizado e veículos, como falamos no texto, de multiplicação da nossa melhoria, a melhoria da nossa psicosfera, tão pesado ultimamente, né? Com tanta intolerância, com tanta dificuldade, tanto sofrimento que todos nós passamos, né? E vemos nos nossos irmãos hoje em dia, né? Que possamos, os hospitalizados, os sofredores, os que estão em agonia, possam receber energias positivas advindas do nosso estudo, dos entes espirituais que aqui nos apoiam, né? Que assim seja, graças a Deus. Passo a palavra ao nosso amigo Evaldo. Prazer revê-lo depois de tanto tempo aqui no sábado. Ele vai dizer pra gente se há espíritos ou não, gente. Vamos agora. Logo eu que tenho que dizer. Que a alegria de servir a Jesus sempre une nossos corações na prática do bem. É o nosso propósito, é o nosso objetivo. O tema de hoje, o Alex falou assim, o palestrante não veio. Eu falei, não, mas se a gente acreditar que existe espírito, vai ter um espírito aqui para falar. Não é? Ou a gente precisa ver para crer. Os céticos que nem o Alex precisa, porque quando ele vê espírito, ele passa mal, porque ele tem medo. Se falar com ele, então, chamando pelo nome, a Norma tem que pegar pela mão, levar para o gabinete ali, que é ombro amigo, fazer uma terapia com ele, para ver se ele acalma o coração. Hã? E olhar no espírito. Não, ele fala que tem um espírito horrível olhando para ele. Tem. A nossa questão com essa identificação com a existência ou não do espírito passa necessariamente pelo momento que a gente estiver vivenciando. Se a gente... Não tem aqui um ditado que fala que rico ri à toa? Quando você está distanciado de uma dificuldade, de um problema, de uma preocupação, você vê passarinho azul cantando com uma facilidade enorme. Mas tão logo você entra numa dificuldade de qualquer nível, material, moral ou espiritual, você começa a questionar a existência do plano espiritual em função da tua dificuldade, da tua necessidade. Essa dúvida, podem ficar tranquilos, não é só nossa, é da humanidade desde tempos imemoriais. E eu estava analisando, e nós temos, evidentemente, como cunho religioso, doutrinário, a nossa base de identificação é com a Bíblia. É com a Bíblia. A Bíblia é o formador nesse plano da nossa consciência de religião. Ela é o formador. E a Bíblia, que assim, eu sei que todos vocês leem a Bíblia em casa, né? Tem o conhecimento da Bíblia. Eu vou falar do Alex que eu conheço, gente, não é implicância não. Mas o Alex tem a Bíblia lá na casa dele aberta no Salmo 91. Ele não sabe como é a primeira frase do Salmo, porque ele nunca olha, ele passa por ela e, Norma, tem poeira aqui. Não, foi cola. Eu vi que foi cola, a Norma deu cola, não adianta.
Mas por quê? Porque nós não temos o hábito de buscar o conhecimento que a Bíblia traz. Ah, Valdo, a Bíblia é complicada, eu também sou e estou na matéria, estou aqui vivendo. Então, tudo é possível. A questão do entendimento da Bíblia é você buscar uma ilustração daquilo que está sendo falado, não da forma literal, mas da forma simbólica que a proposta é trazida. Se nós levarmos em conta que a Bíblia começou a ser escrita pelos 5 livros de Moisés, que não foi ele que escreveu nem ditou, foram escritos 300 anos depois dele, então havia necessidade de se criar um sentimento de simbolismo, não um sentimento literal. A começar pela capítulo 1, versículo 1 da Gênesis de Moisés. Gênesis quer dizer início, primórdio, começo. Está escrito lá: no princípio era o caos e o Espírito de Deus habitava sobre as águas. E daí vai o desenvolvimento, né, dos 6 dias da criação. Mas, Alex, você sabia que os egípcios, 2.600 anos antes de Jesus, eles já tinham a noção de tempo, que o dia tinha aproximadamente um percurso igual ao da noite. Então eles identificavam que o dia tinha aproximadamente, hoje no nosso linguajar, 6 horas de sol, de claridade, e 12 horas, 18 horas de escuridão. Então eles dividiam os dias assim, mas já tinha a noção de divisão. Vai lá em casa que a gente conversa, beijo. Tá bom? Que tem que ter tempo, coisa de uma semana de conversa, entendeu? Tá bom? Dá um jeito aí, não. Não foi. Foi isso. Dá um passe nele, por favor, André. Mas, você sabe, Alex, quando foi que foi estipulado que o dia tem 24 horas, como nós contamos hoje? Em 1929. Então, como que um conceito de 1929 poderia porque sabe, dos 4 onde as eras pelas quais perde quando a gente começa a analisar que realmente não teria possível, né? Tudo bem, Papai do Céu é show, ele é bom em tudo que ele faz, mas se a gente for analisar na nossa convicção de hoje, o que a ciência, a geologia mostra para a gente, o perpassar das eras, não haveria possibilidade de ter sido criado o planeta, não é tudo não, só o planeta em 6 dias, como está estipulado lá no livro sagrado. Mas o que eles querem dizer para a gente? Que eram eras, e essas eras não cabe ao homem, não tem o homem condições de determinar a medida exata de tempo. Então, o que isso tem a ver com o espírito, né? Porque vendo lá os dias da criação, está lá no capítulo 21 da Gênesis, no versículo 26, assim: disse Deus, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Já começou a encrenca de pensamento aí. Que façamos é esse? Que se Deus estava sozinho, só o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Como é que é façamos? Façamos é a terceira pessoa. Nós façamos isso, nós fizemos aquilo, não é? Então já começa a surgir. Quem é que façamos? No original hebraico, Deus é estabelecido pelo termo El, que o hebraico não tem vogal, então não pode dizer que é E-L, né? Mas é El, o som. E no original hebraico, essa frase é escrita assim: e disse Elohim. O que é Elohim? É Deus. Elohim, em hebraico, são deuses. Então a ideia de quê? De que havia um colegiado, né? Um grupo de espíritos
de grande elevação que começou a nortear a formação do nosso planeta. Mas isso foi no capítulo 1, versículo 26 da Gênesis. No capítulo 2, que teoricamente já passou muito tempo, e esse capítulo 1, versículo 26, seria o 6º dia da criação, porque no 7º dia, que é o dia que o Alex mais gosta, Deus descansou. Né? O Alex está até hoje descansando. Quando o doutor Herman pega ele, aí ele vai e agita. Não, pula essa parte, né? Pula. Tá bom. Então, a ideia de que Deus teria descansado no 7º dia, é por isso que o número 7, para os hebraicos, simboliza a perfeição. E ninguém é representado na lei hebraica como sendo o número 7. Pode ser do 1 ao 6, sem problema nenhum. Que dá a ideia de trabalho, de ação, de labuta, né? Ou como Jesus fala, o Pai trabalha até hoje, eu também. Mas o número 7 é um número da divindade, que não é tocado pelo homem, que é a possibilidade da criatura se igualar ao Criador nessa numerologia. Mas se ele criou o homem no 6º dia, façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. Alex, olha só, no capítulo 2, versículo 7, está assim: então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego da vida, e o homem passou a ser alma vivente. O que o homem era antes disso? Espírito. Não é isso que Kardec vem trazer para a gente no primeiro capítulo do livro A Gênese, que foi a segunda obra que o codificador lançou. O que ele veio trazer para a gente? Que nós temos que entender uma nomenclatura utilizada para entendimento entre espírito e alma. O que é a alma? É o espírito encarnado. Nós, se estivéssemos sendo vistos no plano espiritual, nos caracterizaríamos como alma. Quando eu cheguei, eu achei que eu estava vendo a alma do Zé Luiz. Aí eu tive que abraçar ele, Jorge, para ver que era alma encarnada mesmo, não era a visão do Evaldo, que eu tenho a saudade desse cara danado, depois que eu não vejo ele. Então a gente fica feliz quando vê. Então essa distinção entre espírito e espírito é a nossa condição quando distanciado do corpo físico, quando a gente... Pode falar que vai morrer? Pode. Foi ele que deixou. Quando nós morrermos, e vamos morrer, como diz Emmanuel fala, que morrer todos nós vamos, inevitavelmente. O problema da gente vai ser desencarnar. Ou seja, se distanciar dos apegos materiais, das coisas materiais. Esse vai ser o problema. Posso fazer um adendozinho? Eu estava vendo, no outro dia, sabe, Alex, eu tenho que pedir que ele está dirigindo a reunião, gente, tem que ser obediente, pelo menos hoje. Né? Hoje tem que ser. Eu estava vendo um palestrante falar que quando um determinado irmão de uma casa espírita, lá de Belo Horizonte, ele, trabalhador da casa durante mais de 30 anos, e entrou numa dificuldade de saúde, veio a desencarnar. Uns 3, 4 anos depois do desencarne dele, ele se manifestou na reunião mediúnica da casa. E é muito comum acontecer isso. Não tem nada de anormal. E o mentor da casa autorizou fazer perguntas a ele sobre a condição, a situação dele. E aí eram permitidas 3 perguntas. E perguntaram como ele se sentiu ao retornar ao plano espiritual. Outro perguntou se ele teve muita dificuldade no retorno, na sua condição de espírito desencarnado. E uma pessoa perguntou a ele o que você mais sentiu dificuldade de se adaptar no plano espiritual, no retorno no plano espiritual. Sabe o que ele respondeu? Dá licença, João. Ficar sem celular. Foi o grande sofrimento dele no plano espiritual. O grande sofrimento. E a gente parando para raciocinar, a gente vê que realmente é difícil. Eu até falei numa outra conversa, a gente acorda de manhã, a gente não dá graças a Deus, mas vai ver se tem o WhatsApp no celular. Aí depois que a gente vê que não tem WhatsApp, mas tem de pessoas que a gente não quer atender, né? Aí a gente finge que está dormindo, aí lembra que tem que fazer uma prece para agradecer, que acordou bem, né? Então é uma coisa que ficou na minha cabeça, eu não consegui dar o graças a Deus não, né, amor? Eu ainda olho o WhatsApp primeiro. A Ivana deixa ela carregando na sala.
mas meu braço não chega até lá e dá nervoso, né? Então fica do lado da cama assim. Mas são situações que a gente, na condição de espíritos, nós não temos as mesmas necessidades da vida material, e quando nós estamos encarnados, a denominação é de alma por isso, porque há a junção, porque nós somos, temos 3 aspectos da nossa constituição enquanto espírito encarnado. Nós somos espíritos, por excelência, por sermos criação de Deus. Temos um perispírito, que é o intermediário entre o espírito e o plano material, e o corpo, no nosso caso, o corpo. Essa tríplice situação é que dificulta a gente o entendimento de que há espírito ou não. Eu falava com a Tati, antes de começar lá embaixo batendo um papo, que Kardec começa assim no Livro dos Médiuns. Diante da pergunta inevitável, se creem na existência do espírito e creem na continuidade da vida, se a resposta for negativa, não tem por que continuar lendo essa obra. Porque a gente não tem a finalidade, Sam, é verdade, porque a gente não tem a finalidade de provar nada para ninguém. Porque se o objetivo for provar que existem espíritos, nós vamos ter que ter uma condição, que não é o meu caso, mas uma condição excepcional, para que um espírito se materialize aqui e todo mundo fala, caramba, não é que tem mesmo? Porque senão a gente vai ter que continuar observando as nossas percepções. O texto de abertura sobre intuição, Emmanuel veio falar para a gente que a intuição é uma ação contínua em todos os momentos do espírito encarnado ou desencarnado. Num livro fininho, chamado Mediunidade e Sintonia, de Emmanuel, deve ter umas 30 páginas esse livro, mas é de um grande conteúdo de análise, de estudo sobre a mediunidade. Emmanuel fala para a gente que sintonia é uma aceitação mútua, como a intuição é uma aceitação mútua. Se eu estou dentro de uma casa espírita, buscando ou o atendimento, ou o esclarecimento, ou um tratamento espiritual, mas se eu duvido, ou se eu não acredito na existência de espírito, ou do espírito, alguma coisa não está se coadunando aí. Alguma coisa não está se coadunando. É como você dizer que você vai à praia, mas não acredita que exista água na praia. Então tu vai fazer o que lá? Não, vou ver se tem. Mas não dá para vir na casa espírita para saber se tem espírito, se existe espírito ou não. É o princípio da análise criteriosa do nosso entendimento. Se não houvesse essa possibilidade da existência do espírito, por que estaria num livro tão sério que norteia a jornada da humanidade terrena há aproximadamente 5.000 anos, começando a colocar que nós somos criação de espíritos de elevada estatura moral, trabalhando em nome de Deus para que nós possamos existir. Não é a finalidade da nossa conversa querer provar ou querer explicar a constituição do espírito, porque nem as obras de Kardec têm essa finalidade. Kardec pergunta assim aos espíritos, está na pergunta 82. Nós podemos dizer que os espíritos são imateriais? A gente não vê, não é? A gente poderia falar, não são imateriais, a gente não está vendo, não percebemos pela pobreza dos nossos 5 sentidos. Aí os benfeitores falam assim, imateriais não, porque alguma coisa há de ser. Incorpóreo seria a nomenclatura mais adequada. Por quê? Porque quando nós criamos um pensamento, quem que cria o pensamento? Existe salário mais alto. A criação, o pensamento, não é a primeira criação do espírito, do princípio inteligente do universo, como Kardec coloca para a gente na questão 76. Não é a primeira. A primeira criação do espírito é o desejo. É a vontade de algo. Quer ver? Aval
está com desejo de tomar um sorvete de chocolate. Veio o gosto do chocolate na boca, do sorvete. Mas ela cria mentalmente um quadro onde ela vê, porque a bichinha é danada, ela vê um pote de 5 quilos de sorvete e ela comendo sozinha, escondida. Tá? Mas ela criou mentalmente esse quadro para que ela possa ter uma identificação do seu desejo. Quer ver uma coisa? Pensa em Deus. Pense em Deus. Ou então fala assim na hora do passe, né? Pense em Jesus. Aí a gente fica pensando qual ator de Hollywood que a gente vai pensar para representar Jesus, né? Eu, pelo menos, faço isso comigo, isso acontece comigo. Né? Eu gosto muito daquele que fez o filme, né, Jesus de Nazaré, aquele filme grandão de 3 horas. Eu gosto daquele ator pra caramba. Porque não dá para você querer pensar em algo que você não tenha uma imagem íntima daquele objeto do seu pensamento, do seu desejo. Então, quando fala para mim, hoje, pensa em Jesus, eu penso no mar, na onda batendo, nas florestas, num vento, num pássaro cantando. Isso, para mim, tem mais representatividade de Jesus, porque é algo que eu vejo, que eu me identifico, do que a figura do Divino Mestre, que eu ainda não tenho capacidade de criar essa imagem acanhadamente que eu tenho. Então, quando o espírito ele tem o desejo inicial, esse desejo ele é revestido pelo pensamento. E aí, a partir desse revestimento, do seu pensamento, é que pela ação da vontade é que você vai realizar aquilo que você desejou ou não. Por exemplo, a Val. Para ela poder tomar o sorvete, ela vai ter que sair daqui agora, ir andando até a Taquara, que aqui no Pau da Fome não tem, para encontrar uma lojinha para comprar um pote de sorvete e resolver o desejo dela. Então, você precisa de ações contínuas. Quando a gente fala em espírito, por mais que a gente tente dar uma definição mental, uma conformação mental do espírito, a gente não consegue. A gente não consegue. Me define espírito. Se você pegar lá as escrituras, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento, vai falar que é uma chama, que é um raio, que é uma luminosidade qualquer, mas não tem uma classificação que satisfaça o nosso entendimento ou os nossos sentidos. Mas quando a gente sonha com alguém, o João sonhou com a mãezinha dele. Aí ele falou assim, acorda e fala assim, Grana, sonhei com a mulher. E ela estava com aquela roupinha assim, costumeira, que eu já conheço. Ele começa a descrever. Ele está descrevendo o espírito dela? Não, está descrevendo o perispírito, que é a forma de manifestação. O perispírito você consegue identificar pela forma que nós obtivemos na última ou na atual existência. Quando eu me apresento espiritualmente em sonho ao lado de alguém, e eu tenho a possibilidade, na condição de espírito, mudar a minha forma perispiritual para me apresentar com a indumentária física da existência anterior. Mesmo que eu fale com a Ivana, que é minha esposa, ela fala assim, eu falei com um cara esquisito, tem a voz igualzinha a tua. Mas não dá para identificar, por quê? Porque eu tomei uma forma perispiritual diferente. Então, nessas diferenças de manifestação, é que criou-se os mitos dos anjos e dos demônios. Nessa forma ainda rasteira de entendimento. Mas não há condições de nós visualizarmos o espírito, não nesse plano terreno, aonde as nossas dificuldades chegam a possibilidades absurdas. Por quê? Porque nós somos tão ainda pobres de evolução moral e intelectual que nós só temos 5 sentidos. E esses 5 sentidos estão todos vinculados ao arcabouço físico, ao corpo físico.
Aí quando nós chegamos na casa espírita e algum benfeitor da casa espírita que nós chegarmos se manifesta através de uma pessoa, que nós denominamos, nós não, Kardec denominou como médium, aí a gente fala assim, falei com o irmão João, falei com o doutor Bezerra, falei com o professor Herculano. Mas por que você acha que você falou com ele? Porque é uma questão de identificação mental, porque guardamos na memória e no coração esses espíritos que buscam nos auxiliar na nossa necessidade. Mas podemos dizer que vimos esses espíritos? Não. Mas o fato de não ver, de não atuar sobre os meus sentidos, eu tenho o direito de negar que eles existem? Tenho. Só que eu estou no lugar errado. Sabe? Eu estou no lugar errado. Se eu não acredito ser possível interagir com o mundo espiritual, eu estou num lugar onde a tônica é a interação com o mundo espiritual. Então, ou eu não sei o que eu estou fazendo aqui, ou então quem me convidou não me explicou direitinho o negócio, ou então eu vim porque não tinha nada para fazer, não custa nada, vou lá ver um doido falar sobre coisa que eu não entendo, e nem acredito, inclusive. Então, é esse princípio que Kardec coloca no primeiro capítulo do livro dos Espíritos. O objetivo da doutrina dos Espíritos não é angariar prosélitos, ou seja, não é angariar seguidores. Não temos essa intenção. Agora, né, no planeta todo só vai ter centro espírita. Deus livre o planeta disso. A gente não deseja isso para o planeta Terra, porque vai ser difícil. Porque já pensou? Cada canto tem um centro espírita e tem um Evaldo lá, um Alex, vai ser demais para as criaturas aturar isso. A finalidade da doutrina espírita é fazer com que nós mudemos o nosso comportamento no viés moral. No viés moral. Por isso que a doutrina, a doutrina é formada por um corpo composto de ciência, filosofia. Fala, gente, não vai. Não. Hã? Quem falou? É que eu sou surdo. Ciência e filosofia não é religião. Não é. Kardec fala isso textualmente, sabe por quê? Porque o nosso conceito de religião é o quê? São os nossos irmãos católicos que têm uma base sacerdotal, que repetem a ritualística através de mais de 2000 anos, ou então nossos irmãos protestantes, que têm a figura do pastor, que determina sobre a orientação e o encaminhamento das pessoas que participam do seu grupo religioso. A doutrina dos espíritos, ela opta pela a prática moral, ciência, filosofia e moral. Para que houvesse uma identificação desse entendimento de moral, o senhor Allan Kardec nos fala que ele iria se ater aos ensinos morais do Evangelho. Então, para a doutrina dos espíritos, por todo o amor e carinho que eu tenho à figura de Maria Santíssima, pouco importa se ela morreu virgem, ou se ela não teve relação sexual com José, se foi realmente um anjo que anunciou que ela ia ficar grávida, e ela ficou grávida de repente do nada, da coisa fantasiosa. Para a doutrina dos espíritos, pouco isso importa. O que importa é que ela foi um exemplo de mãe, de mulher e de esposa. E que ela, mesmo vendo seu filho no alto da cruz, trucidado pelas nossas ignorância, reunia força de pedir a Deus que nos perdoasse, a exemplo do seu filho. Isso para a gente é hiper importante, que demonstra a distância moral desse espírito que nós conhecemos como Maria de Nazaré e nós, nas nossas diversas atitudes. Porque se alguém bater num filho meu, qual é a afirmação mais comum falar? Mexe comigo, eu até entendo, mas mexer com um filho meu, eu viro uma leoa, eu viro um leão. Leão e leoa são bichos selvagens que não têm nenhum conceito de moral. Então, por isso que a gente está num plano de prova e expiação, duvidando da existência dos espíritos. Porque ainda não entendemos que a nossa jornada não é física.
A nossa jornada é espiritual. E nessa jornada espiritual, eu tenho que começar a me distanciar dos vícios, dos hábitos da vida física. Porque, eu vou dizer uma coisa para vocês, na espiritualidade também tem passe para os espíritos encarnados, mas é dado de acordo com a necessidade e o merecimento de cada um. Imagina se o irmão João chega para Jane, para Madeleine e fala assim, a partir de agora, vamos instalar ali num portão um aparelho chamado psicoscópio. Quem leu Missionários da Luz vai saber o que é esse aparelho. Esse aparelho, Alex, você que não gosta de ler, eu vou te ensinar. Esse aparelho é um aparelho que analisa a conduta moral do indivíduo. E aí, no telão, Alex, aparece os pensamentos, as palavras e os sentimentos daquele que foi analisado pelo psicoscópio. Você fica com medo de passar na Receita Federal lá no aeroporto. Entendeu? Então, aí irmão João fala assim, olha só, vamos botar esse psicoscópio, porque só vai entrar agora quem tiver condições de entrar. Eu sei, a casa vai ficar cheia de teia de aranha, né? O portão vai grimpar, porque não vai ter ninguém para botar uma chavezinha lá para entrar. Não é isso a proposta da espiritualidade que nos ajuda. Mas o que eles esperam da gente? Que, pelo amor de Deus, não se olhem apenas com esse corpo que vocês têm e buscando apenas satisfações das vossas necessidades materiais. Nós não temos mais espaço no nosso arcabouço de estudo que a casa oferece para ficarmos tão atrelados assim aos desejos e às necessidades materiais. Evaldo, mas eu não posso nem comprar uma roupinha nova, uma sandáliazinha? Pode, não tem nenhum impedimento contra isso. Mas só que você não pode nortear a tua jornada como se não fosse um espírito imortal. Porque quando nós desencarnarmos, não vamos sentir falta do celular, como esse irmão falou lá, e eu tenho plena consciência, que é uma coisa que eu tenho que trabalhar em mim para me distanciar, não teria necessidade um espírito falar isso. Por quê? Porque eu não tenho consciência que eu sou um espírito encarnado, tendo uma vida de relação com aqueles que também estão encarnados, mas que é uma vida de relação temporária, que nós teremos que deixar mais dia ou menos dia. Então, essa visão que Kardec nos traz, porque Kardec traz uns pontos para a gente no Livro dos Médiuns, nesse primeiro capítulo, que a gente muitas das vezes não para pensar. Ele fala assim, se eu tenho hoje, ele falando no texto, se eu tenho hoje um corpo, que quem é que comanda o corpo? Não é o espírito? E ele pergunta no Livro dos Espíritos, o que é o espírito sem um corpo? Os benfeitores falam, continua sendo espírito. E o que é o corpo sem o espírito? Um monturo de carne. Sabe o que é monturo de carne? Cadáver. Sabe? Cadáver. Quando nós nos distanciarmos pelo fenômeno da morte desse corpo, o que vai ser esse corpo? A gente tem tanta ligação, tanta cadeia com o corpo físico, que a gente fala assim, minha mãe já desencarnou, tem mais de 30 anos. A mamãe morreu e foi sepultada lá em Irajá. Eu, além de matar a minha mãe e também com isso as minhas memórias, eu ainda deixei a véia enterrada lá em Irajá. O que foi enterrada em Irajá? O corpo dela. O corpo dela representa ela? Não, não é isso que a doutrina fala para mim. Então por que eu vou ter essa ideia tão forte e terrificante da perda do contato físico, uma vez que eu sei que eu sou espírito mortal, como minha mãe é um espírito mortal, meu pai é um espírito mortal. Qual é a proposta da doutrina? Você não é o fato de você não estar vendo, não estar tocando, que não existe mais. Certa vez um irmão fez uma analogia que eu achei muito interessante. Ele conversando sobre um amigo sobre a questão da continuidade da vida. Que a vida ela é permanente. Não é o hábito, o fenômeno da morte que cessa a continuidade da vida. E o amigo falou, mas eu não acredito nisso, rapaz, que a pessoa morre e continua vivendo, eu tenho muita dificuldade de entender. E eles estavam passando próximo ao aeroporto, ele parou o carro, ele falou assim, tá vendo aquele avião?
Ele citou, estou vendo, claro, vai levantar voo agora. Pois é, o corpo, muitas das vezes, é semelhante a um avião. E atente que pode ser Jesus, hein? Não? Não é não? Ainda bem. Então, Jesus chama, aquelas coisas assim, né? A gente fica preocupado, né? Vai que chama você. Aí eu falo, não posso porque estou estudando palestra. Não pode. Deixa para chamar depois. Aí o irmão fala assim, analisa o corpo físico como se fosse o avião. Tá? E o avião levantou voo e foi tomando o seu destino e sumiu no horizonte. Aí ele falou assim, cadê o avião? Ele sumiu. Foi para o destino dele. Mas deixou de existir o avião porque você não está vendo ele. Você não tem um contato visual com o avião. Ele deixou de existir por isso. Aí o rapaz, assim, que é muito parecido com a gente, o Alex, falou assim, se não caiu, ele está bem longe, o avião. Né? Então, mesmo muitas das vezes, a relação que a gente tem com a morte, com o desencarne. Será que tem mesmo vida depois da morte? A gente fica nessa dubiedade de sentimento ou de entendimento. Por quê? Porque nós, muitas das vezes, nos achamos o último pacote do biscoito. A gente acha que Deus tem a obrigação de me provar ou tirar as minhas dúvidas. Mas não é essa a proposta da nossa criação pelo Pai Celestial. A proposta é que você deve se educar, estudar, se aprimorar para que você vá compreendendo as coisas. Você imagina, eu falei que o dia contado com as 24 horas que nós temos hoje foi estabelecido em 1929. Antes disso, cada um determinava o que bem entendesse de acordo com a sua vontade. Tanto que você pega lá o Velho Testamento, você vai encontrar pessoas que viveram 350 anos, né? Matusalém 945 anos. Aí você associa o quê? Já? Aí você associa o quê? 945 anos são 365 dias, né? E você viveu 920 anos. É tempo pra caramba, não. É uma contagem que não se associa ao conhecimento, ao entendimento que a gente tem hoje dos dias, das noites, do mês, do ano. Não temos esse entendimento. E quando eu não tenho entendimento, ou eu busco estudar para aprender, ou então eu nego ou abandono a ideia. Na questão do espírito, nós temos provas cabais, a não ser que também a gente não acredite na figura de Jesus de Nazaré. Também é um direito. Ninguém é obrigado a aceitar, a acreditar, não. Mas Jesus, no Monte Tabor, estava conferenciando com Moisés e Elias. Moisés desencarnou 1.800 anos antes de Jesus. Elias, 680 anos antes de Jesus. E se Jesus estava conversando com eles dois, estava falando com quem? Ou será que a gente não acredita em fantasma, casa mal assombrada, alma penada? Entende? Nós temos que usar a racionalidade. Alguém já ficou com medo de casa bem assombrada? Não. Alma despenada. Que tem alma penada, tem alma despenada. Então são nomenclaturas que a nossa imaginação ou a fantasia popular criou, e nós que somos estudantes de uma doutrina que esclarece, mas tem que ler. Tem que ler. A primeira orientação do Espírito de Verdade está lá, se eu não me engano, no capítulo 11, né? Espíritas, amai-vos, instruí-vos. Aí um benfeitor falou uma vez pra gente, sabe, Luiz? Espírita, amai-vos. É a aplicação do Evangelho na sua vida. Diariamente. É assim a forma de amar. A aplicação do Evangelho. E espírita, instruí-vos, é debruçarmos o nosso entendimento, a nossa intelectualidade nas obras da purificação. Agora, enquanto eu achar os livros de Kardec chato pra caramba, uma linguagem que eu não entendo, porque eu não gosto de ler, eu digo que eu não entendo a linguagem. E a gente aprende desde criança, né, professor, que a leitura é um hábito.
A partir do momento que você desenvolve a leitura, você aumenta seu vocabulário. Aumentando seu vocabulário, a sua dissertação fica melhor. A sua dissertação estando melhor, você tem uma capacidade maior de entendimento sobre o assunto. Agora, não dá para que nós fiquemos na ociosidade ou no ostracismo que nos leva, como Kardec fala, à ignorância. Não há outro meio de nós nos colocarmos na condição de espíritas se não optarmos pelo estudo sério. A casa oferece, o Samia falou no início, a casa oferece cursos, tem ali uma biblioteca, e tem pessoas que já estão aqui frequentando a casa às vezes 2, 3 anos, que quando chega aqui falam, ih, tem livro. Sabe? Por quê? Porque nós não buscamos nos esclarecer, nos instruir. E aí ficamos com dúvida. Ah, é o espírito mesmo que está falando? Não, o espírito não tem boca para falar. Ele transmite pensamento. O médium, aquele que é o intermediário, que interpreta aquilo que o espírito, a imagem que o espírito está trazendo. Agora, se nós não quisermos estudar, é um direito nosso. E aí somos obrigados a acreditar em tudo que se fala aqui da tribuna. Quando alguém fala algo aqui que não está consonante com o que a doutrina, do que como o Evangelho falou, eu, na minha análise, eu falo, olha, eu não entendi aquilo que o senhor falou, não. Porque o que Kardec nos propõe é isso, o que Jesus nos apresenta e nos exemplifica é isso. Agora, quando eu não quero estudar, eu não quero, que nem meu pai falava, ferver os miolos, então eu tenho que acreditar no que me falam. Eu vou vir para cá para repetir atitudes, venho para cá, passo pela avaliação, sento aqui depois desço para ir para a sala de corrente, e se for necessário vai para a sala de cirurgia, e vai ficar nesse ciclo vicioso até desencarnar, porque ninguém quer estudar. Desculpa, gente, mas não dá para ficar florindo as coisas diante da nossa necessidade. A nossa necessidade, como diz o Espírito de Verdade, é de nos instruir. E a única forma de instrução é estudando, é buscando, é chegar na hora do curso, perguntar para o Jorge, para a Adriana, para quem estiver dando o curso, sabe? Perguntando, não entendi. E eles não vão falar assim para você, não entendi, o problema é teu, volta aí amanhã, pergunta de novo. Não, vão repetir, vão buscar o entendimento. Agora, enquanto eu não quiser modificar o meu entendimento, e isso vai me levar invariavelmente a uma mudança de comportamento. Doutor Herman, ele falou uma vez assim para uma pessoa dentro da sala de cirurgia, continua guardando mágoa no coração, vai morrer de infarto. Continua odiando, vai morrer de câncer. Grosseiro, né? Mas é mentira. Então, o nosso objetivo aqui, nós sabemos que existem espíritos, não temos dúvida nenhuma quanto a isso. Posso ter dificuldade de identificação, beleza. Isso aí muito que nós temos. Mas o fato de que eu tenho que tirar proveito daquilo que a espiritualidade quer trazer para mim em termos de conhecimento, de análise e de mudança de comportamento. Essa é a grande finalidade da casa espírita. Não é que massagear ego de ninguém e nem toda hora ficar passando a mãozinha quando a gente pisa na bola. Porque não é que a espiritualidade vai apontar dedo de quem pisou na bola, de quem não pisou, não. Não é essa a finalidade, não. Mas nós temos um grau de consciência que nos alerta quando nós erramos. Porque Kardec pergunta aos benfeitores, aonde está escrita a lei de Deus? Até eu estudar a doutrina, eu tinha certeza absoluta que estava na Bíblia. Eu tinha certeza absoluta que estava na Bíblia. Então, quando eu estudei a doutrina, que os benfeitores, lá na 625 Livro dos Espíritos, eles respondem, quando Kardec questiona, onde está escrito a lei de Deus? Os Espíritos respondem, na consciência. Por quê? Porque você pode fazer uma coisa e ter a consciência tranquila de que era o melhor que você deveria fazer. Pode todo mundo ao teu redor dizer que você está errado, que você vai tranquilo continuar as suas tarefas. Agora, quando você pisa na bola e você sabe que pisou e todo mundo fala assim, não, João, nós estamos num plano de prova e expiação e nunca vamos sair daqui. Porque eu sempre tenho desculpa para o meu erro. Eu sempre tenho
argumentos não convincentes para a minha consciência dos erros que eu cometo. Seja comigo, com meus filhos, com a minha esposa, com meu marido, meu irmão, meu pai e minha mãe. Não importa. A proposta da doutrina é que é baseada no ensinamento de Jesus quando ele fala: esclareça-te com a verdade e ela vos libertará. E André Luiz fala assim para a gente no livro Coragem: esclareça-te com a verdade antes que ela te surpreenda. Deixar para desencarnar, para poder entender que é necessário mudar, sempre haverá uma nova oportunidade. Porque o depósito de misericórdia de Deus é infinito, não acaba nunca. Mas só que os momentos serão diferentes. Então a proposta do Evangelho, gente, a proposta da doutrina dos Espíritos, não é eu mudar em nada ninguém. Eu não consigo mudar uma vírgula do que a minha esposa pretende fazer, como ela também não consegue mudar de mim. Agora, eu posso mudar muita coisa na minha vida, a começar pelo entendimento das palavras do Evangelho de Jesus. Graças a Deus. Agradecemos ao nosso amigo Evaldo aqui pelo esclarecimento. Mais uma vez, um prazer revê-lo. Agora aos sábados. Espero que volte mais.